Olá, amigos, a paz do Senhor esteja com você, com a sua família. O programa é Compartilhando o Evangelho, mais uma vez, chegando na sua televisão, para trazer aí uma mensagem especial da parte de Deus, trazer uma mensagem da parte do Senhor ao seu coração, à sua vida. Fique conosco nos próximos 15 minutos e tenha certeza que Deus tem uma palavra especial ao seu coração. Como fazemos todos os programas, na abertura nós colocamos os endereços da nossa igreja, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos aí 4 endereços onde você pode encontrar uma palavra de Deus, onde você pode encontrar um ambiente para servir ao Senhor, para entregar todas as suas preocupações ao Senhor e, é claro, poder servi-lo com toda a alegria. Então vamos acompanhar os endereços da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos lá? Quero convidar você a participar da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico na cidade de Foz do Iguaçu, na Vila Yolanda, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 18 horas, o culto da família. Segunda-feira, nós temos uma campanha especial onde clamamos ao Senhor em seu favor. Às terças-feiras, às 20 horas, a campanha O Meu Milagre vai chegar. Às sextas-feiras, às 20 horas, um abençoado culto onde celebramos a grandeza e a bondade do Senhor. No Jardim das Flores, Rua dos Cravos, 803, domingo, às 19 horas e 30 minutos, culto da família, família no altar de Deus. Terça-feira, às 20 horas, escola bíblica, onde aprendemos a palavra do Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, campanha de milagres e poder de Deus. No Jardim São Roque, Rua Jácomo Savaris, 928. Domingo, 19 horas e 30 minutos, o culto da família, família no altar de Deus. Terça-feira, às 20 horas, estudo da palavra do Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, uma campanha de bênçãos e milagres. No Morumbi 2, Rua João Batista Frígola, 502. Os nossos cultos, domingo às 19 horas e 30 minutos, o culto da família. Terça-feira, às 19 horas, culto de oração. Quinta-feira, às 20 horas, a campanha de milagres e poder de Deus. Sábado, às 19 horas, escola bíblica, onde aprendemos com a palavra do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor, vamos ler a palavra do Senhor. O texto escolhido para o programa de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao versículo 27. Nos próximos 2 ou 3 programas nós vamos trabalhar esse texto. Eu quero despertar aqui para nossa meditação, compartilhar aqui alguns sentimentos aonde nós vamos encontrar evidenciado nesse texto e que é importante nós trabalharmos esses sentimentos porque eles podem ou nos levar ao sucesso, ao bem-estar, ou ele pode nos levar à paralisia ou até mesmo à derrota. Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27, diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e ficou tudo calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este, que manda e até os ventos e as ondas o obedecem? Esse texto é um texto bastante conhecido para quem é acostumado a ler os evangelhos. Recorrentemente nós encontramos esse texto, também nos filmes, nas tramas cinematográficas, quando apresenta a narrativa de Jesus, a história de Jesus, nós sempre vemos esse texto sendo explorado. Quando Jesus está no lago de Genezaré, que era um pequeno mar, era uma água salgada, mas como era uma lagoa, um lago bastante grande, então era chamado de Mar da Galileia. Então não é que era um mar, mas era assim de água salgada, era água doce, mas era grande. E muitas embarcações passavam por ali. Pequenas embarcações
tripuladas, com pequenas tripulações, né, com algumas pessoas dentro, sempre se locomovia de um lado para o outro. E nesse dia, especificamente, a palavra nos disse que aconteceu uma grande tempestade, uma tempestade muito forte, aonde provocaram grandes ondas, e as ondas estavam entrando para dentro do barco, e os discípulos que lá estavam com Jesus, apavorados, com medo da morte, despertaram Jesus, né? Jesus estava na embarcação e estava dormindo, estava repousando, descansando, e eles disseram para Jesus, socorre-nos, porque nós vamos morrer. Jesus se levanta, questiona eles, dizendo, nessa tradução diz, por que são tão medrosos? Ou em outra tradução disse, por que vocês temem, homens de pequena fé? E ele repreende o vento, né? Dá uma palavra de ordem para o vento, uma palavra de ordem para as ondas, e acaba aquela tempestade, volta a uma calmaria, grande bonança. O que eu quero destacar aqui é que aqueles homens que estavam na embarcação, não sei se eram os 12, não sei se era um número menor, mas eram dos seus discípulos, aquele que faziam parte da sua equipe chamada de apóstolos. Então, aqueles homens chamados de apóstolos, escolhidos dentre os muitos discípulos que Jesus tinha experiências cotidianas com Jesus. Havia ouvido as pregações, os ensinamentos de Jesus muitas vezes, e muitos desses ensinamentos desafiava a fé e apresentava Jesus como aquele que tem o poder, que tem a autoridade para fazer e acontecer. Aqueles homens não faziam parte da grande multidão que seguia Jesus, mas sim eles faziam parte de um grupo seleto que conhecia a Jesus pessoalmente. Uma expressão que se usa hoje no meio cristão, em especial evangélico, aqueles com mais relacionamento no sentido dessas experiências pentecostais, usa-se uma expressão de intimidade com Deus. Eu já ouvi essa expressão em algumas pregações, em muitas igrejas cristãs, fala de intimidade com Deus, intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. Usando essa palavra, usando essa figura de linguagem, intimidade com o Senhor. Esses homens, esses discípulos, eles faziam parte desse grupo seleto próximo de Jesus, ou seja, fazia parte do grupo de intimidade com o Senhor. Mas nesse texto nós vemos eles amedrontados, eles com medo. Eles despertam Jesus dizendo, socorre-nos porque nós iremos morrer. E eu quero destacar aqui nesse texto, no programa de hoje, no próximo programa eu vou destacar uma outra questão, mas no programa de hoje eu quero destacar o sentimento de medo. O medo que apavora aqueles homens, o medo que leva eles a ignorar a presença de Jesus ali dentro daquela embarcação. O medo que leva eles a pedir socorro porque acreditavam que estariam morrendo. Esse medo que eu vou resgatar ou destacar nesse texto não está restrito a este texto e não está restrito a episódios como este. Na verdade, querido telespectador, querido internauta que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, esse sentimento, o medo, ele acompanha as pessoas durante muito e muito tempo, né? O medo de não dar certo, o medo de não conseguir vencer, o medo de não conseguir dar contas dos desafios. O medo acaba paralisando muitas pessoas. Existem algum sentimento, alguma expressão do medo que são positivos, até importantes. Né? Você, na hora de atravessar a rua, olhar do lado, né? Cuidar os sinais de trânsito, não andar em alguns lugares em determinadas horas da noite ou do dia. Existem alguns medos que nos preservam, ou seja, o medo existe para nos preservar, mas existe uma expressão, uma manifestação do medo que acaba destruindo o nosso futuro, destruindo a perspectiva de vida das pessoas.
Eu quero fazer um link com o texto, porque Jesus estava com eles, Jesus os ensinava, Jesus numa linguagem de hoje, Jesus era o mentor deles, Jesus era o discipulador deles, Jesus era um instrutor deles, usando uma linguagem mais atual. Ainda assim, o medo o perseguia, ainda assim o medo estava de forma terrível, oprimindo-os e limitando ele. Esse medo que se manifesta no texto através da vida desses homens é o mesmo medo que tem apavorado pessoas, né? Eu acredito que esteja falando com alguém agora que ele é dominado pelo medo, né? Dominado o exagero do sentimento do medo na sua vida. Medo de uma entrevista de emprego, medo de pedir uma promoção no trabalho, medo de não conseguir manter-se fiel, medo de cair em tentação, medo, a quantidade de medo. E o que Jesus fala para eles? Jesus diz, para que esse medo? Por que esse sentimento? Por que esse desespero? Parece que Jesus está dizendo assim, eu tenho ensinado vocês, eu tenho instruído vocês, eu tenho sido o mentor da vida de vocês, eu tenho sido um modelo de inspiração para vocês e ainda hoje, né, eu estou aqui no barco com vocês e continuam com medo. Eu não sei a sua fé, eu não sei se você participa de alguma comunidade cristã, eu não sei como você deposita ou aonde você deposita a sua fé, ou se você exerce a sua fé. Mas uma coisa eu posso dizer com quase 100% de certeza, o medo tem te assolado, o medo tem sido um fator preponderante na sua vida. Mas no programa de hoje, eu quero dizer que esse sentimento, ele sucumbe diante do poder da palavra de Jesus em nossa direção. E é a palavra de Jesus que eu estou destacando no programa de hoje para ministrar sobre a sua vida não o medo, mas a coragem, a disposição, a ousadia para superar esses desafios. E não sei o seu desafio no dia de amanhã ou ainda no dia de hoje, eu não sei, mas eu quero dizer para você que a coragem deve suplantar o medo e que você, em Cristo Jesus, com base nessa palavra, você é um vencedor, um grande vencedor na presença dele. Então eu quero dizer para você que o medo deve ser superado pela coragem do Senhor. É a palavra que eu trago neste programa de hoje. Antes de encerrar, quero orar em seu favor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero ministrar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que acompanha o programa Compartilhando o Evangelho no dia de hoje. Eu sei que os problemas muitas vezes nos levam ao medo, nos leva à timidez, nos leva a nos afastarmos do enfrentamento. Mas a sua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus. E é com esta palavra de vitória que eu quero ministrar nessa oração na vida dele, na vida dela, na vida desta família, dessa pessoa que acompanha o programa. Muitas vezes na solidão da noite, muitas vezes no calar das madrugadas, muitas vezes durante o dia na correria, na agitação, nós paramos para ouvir uma palavra. E esta palavra eu ministro no coração dessas pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Estamos caminhando para a parte final do programa, né? Eu quero deixar o convite para você participar conosco da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Morumbi 2, Rua João Batista Frígola. Recapitulando, João Batista Frígola, 502, Morumbi 2, Rua João Batista Frígola, 502, domingo, 7h30 da noite, nós estamos ali com um grande culto, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora sim, no Jardim São Roque, na Rua Jácomo Savariz, 928, Rua Jácomo Savariz 928, no Jardim São Roque. Na Vila Yolanda, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82. Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82, na Vila Yolanda, domingo 18 horas. Domingo 18 horas, horário do nosso culto ali na Vila Yolanda.
encerrando no Jardim das Flores, Rua dos Cravos 803, Rua dos Cravos 803, domingo 7h30 da noite, o nosso endereço e também o horário, tá ok? Você pode interagir conosco pelo nosso Twitter, @reisazarias, né? Sempre colocando uma mensagem. Você pode interagir conosco ali, nos seguir ali, ou receber as nossas mensagens no Facebook, PR Clodoaldo Reis Azarias, PR Clodoaldo Reis Azarias, no Facebook, no WhatsApp 99689802, 99689802, no WhatsApp, e pelo canal do YouTube. Você pode acompanhar aqui, passando aqui na sua tela, o canal do YouTube. Nós voltamos no próximo programa, dizendo que, né, você percebeu a minha voz durante a programação aí um pouco oscilando, né? O clima em Foz do Iguaçu dos últimos dias tem alterado, e aí vai irritação na garganta, os olhos avermelhados por conta dessa mudança do clima. Mas faz parte, tá ok? Um abraço, semana que vem estou de volta, se Deus quiser. Fique com Deus.